Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press. Hoje teremos um de aventuras bibliófilas, né? Faz tempo que não temos um diferente do Espeleologia ou do Biblioteca Submersa, porque estávamos com força total, né? Trazendo aqui para os nossos seguidores, apoiadores, espectadores, enfim, ouvintes também, né? No caso do podcast. Resultados, na verdade, das pesquisas em torno do Red Oliver, que foi, né, nossa campanha já finalizada. Agora vamos dar um tempinho aí de uns 10 dias antes de começarmos uma nova campanha, cujo adianto o título será Demiurgos Sombrios, e será sobre duas figuras políticas extraordinárias. Não bem políticas, na verdade, mas são duas figuras extraordinárias, históricas, que geraram uma espécie de visão crítica da cultura, dentro da cultura, muito curiosa, né? Não só dentro da cultura, evidentemente, mas é isso. Essa vai ser nossa campanha, vão ser um volume, são 2 volumes, né? Em homenagem a uma figura, outra homenagem a outra, uma mais antiga, outra mais ou menos recente, né? E vão ser no formato do relicário, antecipando que teremos provavelmente uma relicário também esse ano, né? E o relançamento da primeira relicário, né? Que é uma obra dificílima de encontrar, raríssima, né? E o episódio de hoje, então, do Aventuras Bibliófilas, eu fiquei muito em dúvida se seria um episódio do Aventuras Bibliófilas ou do Conversa sobre Tradução, mas na verdade não se trata de uma tradução, mas de um trabalho editorial difícil também, igualmente difícil, que tem um conceito por trás. A tradução também mais ou menos tem, né? Toda tradução tem, né? Ou você vai descobrindo o conceito conforme vai lendo a obra, ou você elabora um conceito para poder montar a tradução. Isso principalmente no caso de poesia, né? Mas trata-se então do Conto de Assombro, uma obra de organização editorial. Eu cheguei a fazer a tradução de alguns contos, né? Da Virginia Woolf, da Emília Bazin, Pardo Bazin, eu acho que do Stevenson também, mas descartaram, chamaram outros tradutores, tudo bem. Eu acho até bom, né? Foi bom entrar em contato com alguns deles. Depois eu comento mais sobre isso. E aí então eu organizei essa coletânea. Foi o último trabalho que eu realizei junto a Carambaia. Eu tinha feito 3 traduções antes. Nathanael West, né? O Dia da Lagoa, o Dia do Gafanhoto, e 2 traduções do Wells, né? Que é uma caixa, né? A editora Carambaia, não sei se todo mundo conhece, pode ser que não, né? Ela é uma editora brasileira surgida aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, uns 12 anos atrás, com uma proposta de livros em domínio público, uma parte. Hoje em dia, né, o catálogo foi mudando, enfim, a editora foi crescendo. Inicialmente eram materiais em domínio público pouco conhecidos, em livros com acabamento muito bom, muito bonito. Tem vários desses livros, né? Eu mesmo, né, aprecio muito. Eles têm uma parte de autores russos muito boa, né? Eles têm alguns autores escandinavos muito únicos, que só eles traduziram. É um catálogo de peso, né? Tem alguns autores contemporâneos muito bons também, que eles já traduziram. Então, um catálogo de peso, né? Mas caro. Esses livros são caros. Este livro era relativamente caro, até na época até que não era tanto. Foi um dos livros que eu saiba coletâneas de vários autores. Eles não têm muitas. Eu acho que só são 3. É um que é sobre literatura brasileira. Esse aqui, e talvez mais um, ou só esses 2, é pouquíssimos. Coletânea de vários autores, né? De um autor só até tem. Não, também não são muitas de vários autores, de um autor só, mas assim, de vários autores, um conceito, é pouquíssimo. 2, acho, pelo menos, né? E esse aqui se esgotou muito rápido. Eu me lembro que em uma semana eu recebi o meu exemplar de organizador e já tinha esgotado.
E esse aqui é o exemplar que eu comprei, que é da coleção, quando esgota, a coleção normal, que é muito mais cara, sai na versão acervo, que é bem mais em conta, né? A capa original era essa, mais ou menos. Era muito mais bonita, né? Tinha esse grafismo, tinha outros elementos. E a minha versão original eu acabei negociando com o Ismael Chaves, né? Que é um grande pesquisador aí, membro da editora Grifo, né? Que ele queria muito ter, enfim, para mim, como eu organizei, não era, é um dos meus livros, né? Então, para mim, uma edição simples está ótimo, né? Mas o que está por trás dessa edição? O conceito dela é um conceito que eu, digamos assim, eu tinha começado a esboçar algumas vezes. Teve uma espécie de ápice numa outra coleção que eu talvez traga para conversar aqui, que é O Assassinato como Obra de Arte Total, pela Perspectiva, essa coletânea, que é justamente organizar coletâneas que tem um conceito que amarre a escolha das obras. Não fique aleatório, né? É curioso que... E o conceito aqui, nesse caso, né? O conceito da Perspectiva é outro completamente diferente. Mas o conceito aqui é justamente a ideia de assombro. A ideia de assombro é uma ideia muito peculiar. Eu sempre, assim, eu acho que a pesquisa em torno do fantástico no Brasil, por conta talvez de uma influência absurda da teoria do Todorov de fantástico estranho, maravilhoso, né? Essa teoria, ela não chega a ser estrutural, a gente pode chamar de uma teoria semiológica, porque ela não tem aspectos discursivos, você vai com gênero, e gênero a partir de um ponto de vista bem americano, aliás, né? Então a gente pode falar da crítica pós-Eliot, né? Pós-T.S. Eliot. A gente pode falar então que é uma crítica semiológica, né? A crítica do Todorov. Muito mais estrutural é o livro dele sobre os signos. Os signos não, desculpa, os símbolos, a teoria dos símbolos, né? Então essa teorização semiológica ela é bastante problemática. Já vituperei, né, contra essa obra diversas vezes aqui no canal, Introdução à Literatura Fantástica, do Todorov. E, por outro lado, muitos analistas eles abandonam então a teorização do Todorov e partem para a teorização do sublime, que aparece em Kant, aparece em Hume, né? É uma teorização a par e passo com algumas visões e estudos estéticos do século XVIII, do iluminismo, especialmente a ideia de como, por assim dizer, avaliar o belo, não é? Porque nem tudo que entra na categoria de belo entra por igual, não é? Não é? Existe um belo, sei lá, um quadro muito célebre que eu já trouxe em alguns momentos aqui, que são dois irmãos que participavam da política eram políticos, né, na Holanda do século XVII, que eles foram, digamos assim, esfolados vivos pela população, população ali em fúria, né, a massa em fúria, né, e depois os corpos foram pendurados de ponta cabeça na praça, para todo mundo ver. Tem um quadro disso, que inclusive na época que foi feito, ele foi assinado meio como anônimo, né? Todo mundo sabia que era o pintor, era um amigo desses irmãos, né? Mas o quadro é tão perturbador, e é até hoje, que ele não tem uma... né? Acabou meio que sendo atribuído, se não me engano, né? Tem algo assim de identidade, de como que o quadro, né, conseguiu sobreviver esse tempo todo. E esse aspecto, digamos assim, é um aspecto de estranheza. E esse aspecto eu sempre achei interessante porque ele escapa dessas ideias, né, digamos, de beleza. De qualquer maneira, no século XVIII, XVII, XVIII, o Kant, o Hume e esses todos os outros, eles estavam tentando mais ou menos colocar esse aspecto dentro do belo, de certa forma, desse quadro que eu comentei, né? Então, digamos assim, o assombro, a ideia de sublime, que entra um pouco nessa noção de um belo expandido, também tem alguns problemas por ser uma teorização vinculada à reflexão sobre o belo, de certa forma,
Então é hierárquica, não é? Tem todos esses aspectos e é uma teorização do princípio da estética, né? Digamos que mudou muita coisa, ou pelo menos novos aspectos surgiram, porque eles vão surgindo continuamente, né? Então aí que surgiu a ideia do assombro, justamente lendo alguns contos, que são os contos que aparecem aqui. O assombro, ele é justamente uma percepção de algo que escapa, né? É algo que torna a realidade banal, digamos assim, hipersensível, né? Como que funciona isso? Por exemplo, o... a introdução que eu faço, inclusive eu gosto muito dessa introdução, uma das melhores coisas que eu escrevi, que é o pós-fácil, né? As estranhas suspeitas inexpugnáveis. Eu falo do caso dos... É um caso que eu já também comentei outras vezes aqui nos vídeos da Rafos, o caso dos exploradores, vamos dizer assim, né? Soviéticos no Passo de Atilov, né? Que era uma montanha numa temperatura terrível de menos 30, menos 20, sei lá, no inverno russo, né? No inverno siberiano. E tinha um grupo de exploradores, mas não era principiante, eles tinham muitas horas muitas montanhas eles já haviam visitado, né? Era um grupo experiente digamos assim, exploradores, né? Com essa, não era uma missão, na verdade era quase um trekking, né? Um passeio de férias nessa montanha. E deu tudo errado, todos morreram de uma maneira misteriosíssima, estranhíssima, de tal forma que as autoridades soviéticas na época, e até hoje, aliás, elas colocam esse caso como um cold case, né? Um caso que nunca teve solução. Isso é o assombro. Quando você vê esse caso, ele é real. Na verdade, o que aconteceu com cada um deles tem uma série de possíveis explicações reais, porque é um acontecimento físico, né? Eles não foram arrebatados para os céus. Eles morreram de congelamento, né? De hipotermia. Eles tiveram aquela alucinação, quando o frio é muito extremo, você tem a alucinação que não está tão frio assim, até está quente, né? Um tipo de alucinação comum, pessoas têm hipotermia. Eles tiveram parte do rosto e tal devorado por bicho, né? Algum deles, acho que alguns corpos só foram descobertos quase na primavera. Então, tudo bem, né? Quer dizer, isso é absolutamente banal, até normal. Isso acontece com pessoas que sofrem esse tipo de problema, se perdem, ou caem, ou se ferem num ambiente muito frio. Elas acabam perecendo. Mas, ao mesmo tempo, existe um mistério do porquê de muitas coisas ali, né? E isso cria, por um lado, né, o assombro, ele impulsiona muito a teoria da conspiração, sem dúvida nenhuma, mas também impulsiona tentativas de compreender a realidade que escapam das regras mais ou menos formais da lógica, ou de uma lógica aristotélica, né? Exemplifico ainda no Passo de Atilov. Uma das teorias é que talvez um deslizamento de neve, né, uma avalanche, coisa assim, tenha gerado um ultrassom tão complexo que desestabilizou o grupo, né? Então seria não exatamente a avalanche, o resultado da avalanche, a morte deles, serem esmagados, isso não combina muito com algumas coisas, até, de certa forma combina com isso, mas seria o efeito do som, do ultrassom, que existe, né? Existe até pesquisa de armas, existe uma arma nos Estados Unidos de ultrassom, né? De som, que dá vômito, a pessoa tem uma náusea terrível, existe, né? Algumas armas aí que são desenvolvidas, não estão ainda em uso, eu acho, mas são desenvolvidas com essa base. Então, ou seja, é uma teoria lógica, não é uma teoria da conspiração, mas no contexto aquilo tudo parece assombroso, né? Por isso essa ideia do assombro. É uma renovação um pouco da ideia do sublime, mas é a partir de um outro pressuposto, né? Um pressuposto, digamos assim, mais adaptado à percepção do real que nós temos, que é uma percepção muito diferente da percepção do Kant ou do Hume, muito mais unificada.
a percepção do... Por mais que eles critiquem essa unificação, a razão pura, ou esses mecanismos, a verdade é que a nossa percepção, ela é, por natureza fragmentária, a gente tem noção disso, certeza disso, na verdade. E é a partir daí que a gente se move no mundo. Então aí surgiu essa ideia dos contos de sombra, tem uma teoria por trás. Eu me lembro que uma crítica, que eu achei muito curiosa, ele criticava o fato de eu não ter escolhido os melhores contos, não sei de quem aqui, não sei se era de João do Rio, os autores brasileiros, não, o Medeiros de Albuquerque, que eu escolhi o Soldado de Jacob, né? Para atacar a coletânea. E é bizarro, porque isso aqui não é um best-of. Nem toda coletânea tem a proposta de ser um best-of, algumas têm. E é tranquilo, porque é parte, como eu disse, da filosofia da montagem desse tipo de texto. O editor, o organizador, ele tem que ter uma, digamos assim, uma percepção do que ele quer realmente para poder montar a coletânea. É óbvio que muita coisa vai ficar aquém ou além daquele ponto definido. Mas estando em torno do ponto definido, dá para criar com os contos um clima que mais ou menos desenvolve a teorização por trás do livro. Ou então, digamos assim, a visão que justificou as escolhas, como um best-of, né? Quer dizer, é subjetivo, vou escolher os melhores contos de Poe, os melhores contos de Hoffmann, né? Os melhores contos de Kafka. Vai ser sempre subjetivo, mas vou ter uma espécie de delineamento para essas escolhas que vai se justificar, né? Ou tento ter, né? As melhores coletâneas têm isso. Então, aí temos os contos. São contos de vários autores do mundo. Eu me lembro que, até por sugestão da Graziella, que é a editora-chefe, né? O responsável, o diretor é o Fabiano Cury. Participa até de uma banca, foi que eu conheci, que ele me convidou para traduzir Wells. E a Graziella é editora, né? Editora-chefe. Deu variar um pouco. Então tem algumas autoras femininas quando isso não era moda, né? Esse livro é de 2000 não é? E não sei, não era muito frequente, né? Coletâneas com autoras. 2019, edição original. Tinha algumas, né? Mas eu não me lembro de nenhuma coletânea fantástica com Edith Wharton. Não me lembro. Piorou ainda coletâneas fantásticas com Virginia Woolf, que é uma autora muito mais identificada às vanguardas, né? Ou uma autora que continua pouco traduzida no Brasil, não teve nenhuma coletânea própria dela, o que é um absurdo, que é Emília Pardo Bazin, né? São 3 autoras importantes, com 3 narrativas muito distintas uma da outra, 3 abordagens muito complexas, inclusive, e que tem elementos de assombro em certos momentos, talvez o Wharton menos, mas tem ainda. Mas com certeza esse central, tanto na Virginia Woolf, que é esse maravilhamento diante do espelho, né, como o espelho mais ou menos é, o que ele é, né, curto, quase um poema em prosa, e com certeza da Emília Pardo Bazin, que ainda tem uma crítica, evidentemente, à opressão da sexualidade feminina e ao patriarcado, né. Além disso, eu tenho a Janet a Troncha. Eu adorei essa tradução, eu fiz essa tradução, não ficou tão bom o título, mas esse título é genial, Janet a Troncha, que foi do... Até eu gostei que tivessem, né? A Tron Janet, né? Fábio Bonillo fez um excelente trabalho de tradução de um conto lendário do Stevenson, né? Que é dessa... É quase como um painel medieval ou renascentista, né? Que tem todos os elementos alegóricos do diabolismo, né? Tem o homem negro, né? Que é a ideia do diabo como um ser totalmente negro, né? Não a pele retinta, né? É negro mesmo, com falta de cor, falta absorção de cor, né? E é um conto terrível, né? Mas genial ao mesmo tempo, terrível, quase inquisitorial de certa maneira, mas genial. E apareceu primeiro aqui, porque a edição da Darkside de um ano depois, eu acho, não é? Mas aqui veio bem antes, né? Demorou um pouco para fazer esse livro, são muitos tradutores, deu mais de um ano, era para sair, se não me engano, 2018 até. Cada um tinha um prazo, né? Os textos também eram, sei lá,
Tinham vários textos em inglês, então sempre se complicou um pouco, né? Mas tem outras coisas, além do lançamento primeiro, né? Inclusive na Dark Side, Janet, do Robert Louis Stevenson, ele foi traduzido como Janet a Entortada, que é muito ruim, né? É uma, digamos assim, é uma escolha um pouco infeliz, né, de tradução. A Troncha é muito interessante porque uma maneira até que meu avô falava, né? E combina perfeitamente com esse ar medieval do conto, né? Uma jaula de animais ferozes de Zola, de uma violência inaudita. Esse é um conto curtíssimo também, né? Muito para jornais, porque eu tenho algumas fontes, né, que permitem, né, encontrar essas obras muito obscuras, mas muito boas. O Arame Farpado, que é um dos contos mais violentos do livro, do Quiroga, um dos mais violentos do Quiroga, aliás, Horácio Quiroga. E entre esses, né, o Humberto de Campos é um grande autor brasileiro do período esquecidíssimo, né? Existe hoje um movimento aí muito válido, né, de recuperação do Coelho Neta, mas tinha outros autores que continuam esquecidos, aliás, não é? E um deles é Humberto Campos, Humberto de Campos. E entre outros, né, tem uma vinheta, né, como se falava, né, no século XIX, do Poe, de um sonho dele, atribuída a ele, só recentemente descobriu que é dele mesmo, né? E tem 2 contos russos de autores igualmente, quer dizer, um deles é muito conhecido, mas a contística é menos traduzida, o que é uma pena. E o outro, esse é bem pouco conhecido, né? O muito conhecido, mas como contista pouco conhecido, é o Turguiniev, Ivan Turguiniev, que tem um conto, né? Esses contos é um capítulo à parte, os 2 contos russos foram sugestões da Paula Costa Vaz de Almeida, que recentemente eu descobri que é uma grande tradutora, né? Parece que ela faleceu. Isso eu descobri recentemente através da amiga dela, Neide Yalagues, que é editora e tradutora da Kinorus, né? E eu não sabia. Eu tinha um projeto, né, com a Paula, de tradução inclusive desse material que estará no nosso novo projeto. Eu não falei exatamente o que, mas a gente tinha um projeto, né? E eu nem sabia que isso tinha acontecido. E as 2 sugestões, 2 traduções delas são sensacionais. O Cachorro, do Turguiniev, é um conto a respeito de uma espécie de cachorro fantasma. É tão genial a percepção, a maneira como é desenvolvida. O final, ele lembra um pouco, guardado as devidas proporções, tamanho, objetivo, né? Mas ele lembra um pouco Um Fantasma da Cultura. Quem lê Um Fantasma da Cultura, da Vernon Lee, vai entender o que eu quero, aonde eu quero chegar com essa comparação. Mas é sensacional esse conto. O livro todo, todos os contos são muito bons, modéstia à parte, a escolha foi, na medida possível, a melhor possível, com muita sugestão dos próprios tradutores, né? Mas esse conto é incrível, né? E o outro conto é A Paz, do Andreiev. Andreiev é um autor russo muito pouco conhecido, mas brilhante. Ele estava vinculado um pouco ao decadentismo, né? E ele... Mas a ficção dele, como é muito parecida com a do Kutagawa, né? Então é muito própria, tem um desenvolvimento único, não dá para comparar, né, assim, um decadentismo, não seguia um grupo ou uma estética, né? E A Paz é um conto que tem uma estranheza que é singularíssima. É um conto sobre morte, ou melhor, pós-morte, mas com tantos elementos tão únicos que é muito difícil, ele não cai nos clichês, né? Isso que é interessante também, que a proposta era que esses contos... Tem muitos contos que se passam com o sobrenatural, que tem elementos sobrenaturais, o próprio Janet que eu falei, tem um do Hoffman, mas esses contos eles têm quase uma aura medieval de farsa, né? E isso cria estranheza, né? E isso vai acontecer também na Paz. Então, digamos assim, comentando assim como encerramento, né? A ideia então do Contos de Assombra está nessa coleção Acervo,
Preço muito mais barato, na Amazon até mais barato ainda que na própria site da editora, vale a pena, né? Ou aproveitar as promoções que tem no ano aniversário da Carambaia. Tá? Modéstia à parte, eu fiz um trabalho que eu gosto, é um trabalho que me deu bastante alegria fazer, ter contato com tradutores como a Paula, né? Foi estimulante. E, como eu disse, as coletâneas que a Rafos monta, todas elas têm uma teorização por trás, de certa forma, ou pelo menos se busca isso. Não é uma ideia, um fio condutor que faça com que o leitor reconheça, tenha vontade de acompanhar aquilo, tente entender o que está sendo falado ali, conto por conto, né? Isso aconteceu na coletânea que eu falei, do Assassinato como Obra de Arte Total da Perspectiva, e aconteceu aqui também. Então recomendo, se vocês quiserem conhecer como é que é o modus operandi, né, meu como editor fora da Rafos Press, é um livro que vale a pena, não é? Não está muito caro, ele esteve muito caro, mas esgotou em uma semana, inclusive 10 dias, enfim. Mas agora está um preço bom. Podem ir atrás na coleção Acervo ou na Amazon, que vale a pena. É um trabalho do qual eu me orgulho. Né? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Acompanhem, né, as nossas redes sociais, que vamos ter aí em breve notícias da nova campanha. Sorteio da Resficta, não aconteceu ainda por falta de tempo, mas vai ter. E anúncio de novos livros sempre, né? À medida do possível, pelo menos. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.